E se eu te dissesse que o seu extrato bancário é, na verdade, um campo de batalha espiritual? E se cada dívida, cada conta que você não consegue pagar, não for apenas um problema econômico, mas sim uma fortaleza espiritual erguida para roubar a sua paz e matar os seus sonhos? Muitas pessoas vivem suas vidas inteiras acreditando que a solução para a sua escassez está em trabalhar mais, em encontrar uma oportunidade melhor, ou talvez em um golpe de sorte. Elas lutam no mundo natural, sem perceber que a verdadeira guerra está acontecendo no mundo do espírito, uma guerra silenciosa, que define o seu futuro financeiro antes mesmo que ele aconteça. É por isso que hoje esta palavra que trago não é apenas uma mensagem de encorajamento, mas uma arma poderosa, uma chave profética que o próprio Deus está colocando em suas mãos neste exato momento. Se você tem se sentido preso, se a frustração tem batido à sua porta, e se você já clamou aos céus por uma resposta, saiba que o seu clamor foi ouvido. O que você está prestes a ouvir não é teoria. É uma revelação divina para quebrar toda e qualquer maldição financeira que tem operado contra você e sua família, abrindo as comportas do céu sobre a sua vida de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Mas antes de mergulharmos fundo nesta verdade transformadora, quero fazer um pacto com você. Se você crê que Deus tem o poder de mudar completamente a sua história financeira, a partir de hoje, digite "Eu creio" aqui nos comentários para afirmar a sua fé. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a terceira oração que compartilharei ao final deste vídeo carrega um poder de ativação que pode provocar a virada sobrenatural que você tanto espera. Fique comigo até o fim, pois o céu tem algo extraordinário reservado para você. Eu quero que você entenda que sua situação financeira não é apenas uma questão de números de economia ou de falta de oportunidades, mas é uma batalha espiritual que precisa ser vencida no mundo do espírito, primeiro, para depois se manifestar no mundo natural. O inimigo de nossas almas tem usado as dívidas como uma arma para roubar sua paz, destruir sua fé e matar seus sonhos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para que você tivesse vida em abundância, como está escrito em João 10:10, onde Jesus declara: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." E esta abundância não é apenas espiritual, mas também material. Porque nosso Deus é o dono do ouro e da prata, como declara o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, "Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos." Pare um instante e deixe que esta verdade penetre em seu coração. Você é filho do Rei dos Reis, herdeiro do Deus Todo-Poderoso, e não foi criado para viver debaixo de maldição financeira, mas para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, como está escrito em Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para que os guardes e os cumpras.
filho e filha do Deus Altíssimo, quero que você compreenda que existe uma diferença entre ser pobre e estar quebrado financeiramente. Pois ser pobre é uma condição do coração que não tem nada a ver com dinheiro, mas estar quebrado é uma situação temporária que pode ser transformada através da fé e das promessas de Deus. E hoje o Espírito Santo quer usar 3 orações específicas para quebrar toda a cadeia financeira que tem impedido as bênçãos de Deus de fluírem em sua vida. A primeira oração que vou compartilhar com você foi revelada pelo Espírito Santo, exceto durante uma vigília de oração, quando eu estava intercedendo por pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. E, de repente, o Senhor me mostrou que muitas pessoas estão presas financeiramente porque nunca quebraram a maldição hereditária que veio através das gerações. Pois existe uma herança espiritual negativa que passa de pais para filhos, quando não é quebrada através da oração e da fé no sangue de Jesus Cristo. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Então, continue comigo, porque esta primeira oração vai quebrar toda maldição hereditária de pobreza, escassez e falta que tem operado em sua família por gerações. E você vai experimentar uma liberação sobrenatural que vai abrir as janelas do céu sobre sua vida financeira de uma forma que você nunca imaginou ser possível. A Bíblia nos ensina em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E isto significa que todo tipo de maldição, incluindo a maldição financeira, foi quebrada na cruz do Calvário. Mas você precisa tomar posse desta vitória através da fé e da oração. Porque o que Jesus conquistou na cruz precisa ser aplicado em sua vida através da sua decisão de crer e declarar a palavra de Deus sobre sua situação. Ore assim comigo agora, em voz alta e com toda a fé que você tem em seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para me libertar de toda maldição. E hoje eu quebro em nome de Jesus toda maldição hereditária de pobreza, escassez e falta que tem operado em minha família por gerações. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo quebra toda a cadeia financeira que tem impedido as bênçãos de Deus de fluírem em minha vida. Eu renuncio a toda palavra negativa que foi falada sobre minha vida financeira. Eu cancelo todo o decreto de falta e escassez que foi estabelecido contra mim no mundo espiritual. E eu declaro que sou livre da maldição da pobreza, porque Jesus Cristo me libertou na cruz do Calvário. Eu sou filho do Rei dos Reis e herdeiro das promessas de Deus. E a partir de hoje, as bênçãos financeiras de Deus vão fluir em minha vida de forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 se você está pronto para esta mensagem poderosa. Pode sentir o poder desta oração operando em sua vida. Agora, algo está sendo quebrado no mundo espiritual neste exato momento e você vai começar a ver os resultados desta libertação se manifestando em sua vida financeira nos próximos dias. Porque quando você quebra as cadeias espirituais, as mudanças
no mundo natural são inevitáveis. E o Espírito Santo quer que você saiba que esta primeira oração foi apenas o início de uma revolução financeira que Deus está fazendo em sua vida. A segunda oração que vou compartilhar com você trata de uma revelação que o Espírito Santo me deu sobre o poder da gratidão e da fé no processo de libertação financeira. Pois muitas pessoas estão orando por milagres financeiros, mas estão murmurando e reclamando sobre sua situação atual. E isto cria um bloqueio espiritual que impede as bênçãos de Deus de se manifestarem. Porque a gratidão é a chave que abre as portas do céu e a murmuração é a chave que fecha essas mesmas portas. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E esta é uma promessa que não depende da sua situação atual, mas da fidelidade de Deus e da sua capacidade de crer nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer o que Deus prometeu. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não ignore esta mensagem que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida neste momento, porque existe uma diferença entre pedir a Deus por provisão e posicionar-se espiritualmente para receber as bênçãos que Ele já preparou para você. E esta segunda oração vai ensinar você a se posicionar na fé e na gratidão para receber os milagres financeiros que Deus tem preparado para a sua vida. Porque quando você aprende a agradecer pelo que já tem, Deus multiplica aquilo que está em suas mãos. Lembra-se do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou para alimentar 5.000 pessoas. Mateus 14:19 nos conta: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E o segredo deste milagre não estava na quantidade do que havia, mas na gratidão e na fé com que Jesus abençoou aquilo que estava disponível. E o mesmo princípio funciona em sua vida financeira hoje. Repita essa oração em voz alta comigo agora. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça através do sangue de Jesus Cristo e hoje eu escolho ser grato por tudo o que Tu já fizeste em minha vida. Eu agradeço pelo ar que respiro, pela vida que tenho, pela família que me deste, pela saúde que desfruto, pelo trabalho que tenho e também pela provisão que está a caminho. Porque eu sei que Tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Declaro que confio em Ti completamente, mesmo quando não entendo Teus caminhos. Eu creio que Tu tens o melhor para mim. E hoje eu entrego todas as minhas ansiedades financeiras em Tuas mãos. Eu escolho viver pela fé e não pela vista. Eu declaro que as Tuas promessas são verdadeiras em minha vida e eu recebo agora pela fé a provisão sobrenatural
que tu já preparaste para mim. Que o teu favor me acompanhe em todos os meus negócios. Que as portas se abram diante de mim, que as oportunidades surjam de forma sobrenatural e que eu seja uma bênção na vida de outras pessoas através da prosperidade que tu vais me dar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você consegue sentir a presença de Deus tocando seu coração agora? Algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual neste momento. E eu quero que você saiba que esta oração não foi apenas palavras, mas foi uma transação espiritual que aconteceu entre você e o céu. E os anjos de Deus foram enviados para trabalhar em seu favor a partir de agora. Porque quando você ora com fé e gratidão, você move o coração de Deus de uma forma sobrenatural. A terceira e última oração que vou compartilhar com você é a mais poderosa de todas, porque ela trata da ativação do seu propósito financeiro no reino de Deus. Pois muitas pessoas estão orando por dinheiro, mas não estão entendendo que Deus não nos dá recursos apenas para o nosso próprio benefício, mas para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas e para que possamos financiar a obra do reino de Deus na terra. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está ouvindo estas palavras. Deus tem um plano específico para a sua vida financeira, que vai além da sua própria necessidade, porque Ele quer usar você como um canal de bênção para impactar vidas, financiar missões, ajudar necessitados e promover o Evangelho. Se você ama este conteúdo, clique em curtir e se inscreva no canal para não perder nada. E quando você entende este propósito maior, sua oração por provisão ganha uma dimensão profética que atrai a atenção do céu de forma extraordinária. Jesus nos ensinou em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E esta é uma promessa que se refere especificamente à provisão material. Porque quando você alinha sua vida financeira com o propósito de Deus, Ele se compromete a suprir todas as suas necessidades e ainda lhe dar abundância para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Pare e respire, deixe o Espírito falar com seu coração. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida financeira. E esta terceira oração vai ativar uma dimensão profética em sua vida que vai transformar não apenas sua situação financeira, mas também sua influência no reino de Deus. Porque quando você se torna um financista do reino, Deus se torna seu sócio nos negócios. E não existe sociedade mais lucrativa do que ter Deus como seu parceiro financeiro. Diga comigo em voz alta e com fé: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida e também o Senhor das minhas finanças. E hoje eu me coloco à disposição do Teu reino para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu declaro que desejo prosperar não apenas para meu próprio benefício, mas para financiar a obra do Teu reino na terra, para ajudar necessitados, para sustentar missionários, para promover o Evangelho e para ser uma bênção em todas as áreas da minha vida. Eu peço que Tu atives em mim o espírito de empreendedor do reino, que Tu me dês ideias criativas e inovadoras para gerar riqueza de forma honesta e abençoada. Que Tu me conectes com as pessoas certas, que Tu abras as portas
que nenhum homem pode fechar. Que tu me dês sabedoria para administrar bem os recursos que tu vais me dar, e que eu seja sempre fiel nos dízimos e nas ofertas, reconhecendo que tu és a fonte de toda prosperidade. Eu declaro que a partir de hoje eu sou um financista do Reino de Deus e tu vais me usar poderosamente para impactar vidas e transformar nações através da prosperidade que tu vais me dar. Eu recebo esta unção financeira agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para transformar sua vida financeira de uma vez por todas. E eu quero que você entenda que estas 3 orações que você acabou de fazer não foram apenas palavras, mas foram decretos proféticos que foram estabelecidos no céu e que vão se manifestar na terra de forma sobrenatural. Porque quando você ora alinhado com a vontade de Deus, suas orações se tornam irresistíveis no mundo espiritual. Algo extraordinário está acontecendo em sua vida neste exato momento. E eu profetizo sobre você que nos próximos dias você vai começar a ver sinais sobrenaturais da provisão de Deus se manifestando em sua vida. Podem ser oportunidades inesperadas, podem ser contatos importantes, podem ser ideias criativas, podem ser recursos que você nem imaginava que existiam. Porque quando Deus decide abençoar alguém financeiramente, Ele usa métodos que a mente humana não consegue imaginar. Coloque a mão no coração agora e se conecte com Deus, porque Ele quer selar esta palavra em sua vida através de uma experiência sobrenatural com sua presença. E eu quero que você saiba que sua vida financeira nunca mais será a mesma depois desta palavra profética, porque algo foi quebrado no mundo espiritual e algo foi ativado no céu, que vai se manifestar na terra de forma extraordinária. E você vai ser uma testemunha viva do poder de Deus para transformar situações financeiras impossíveis. Fale com Deus, agora com toda a fé que você tem, e diga: Senhor, eu creio que Tu ouviste minhas orações e que Tu vais agir poderosamente em minha vida financeira. Eu declaro que confio em Ti completamente e que estou pronto para receber os milagres que Tu tens preparado para mim. Eu me comprometo a Te honrar com minha prosperidade e a ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Obrigado por me amar tanto a ponto de querer me abençoar financeiramente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje sua vida tomou um rumo completamente diferente, porque você não apenas orou, mas você se posicionou espiritualmente para receber as bênçãos financeiras que Deus tem preparado para você. E eu quero que você guarde esta palavra em seu coração e continue declarando estas orações diariamente, porque a persistência na oração é o que mantém abertas as portas do céu sobre sua vida financeira. Não pule o vídeo, porque no final há uma surpresa especial esperando por você. Lembre-se de que Deus é fiel às suas promessas e que Ele não é homem para mentir, como está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. E isto significa que tudo que ele prometeu em sua palavra sobre prosperidade e provisão vai se cumprir em sua vida, porque ele é o Deus que não falha. Não guarde só para você esta palavra poderosa que mudou sua vida hoje, mas compartilhe com quem você ama.
porque talvez essa seja a resposta que o coração de alguém está esperando. E quando você se torna um canal de bênção espiritual na vida de outras pessoas, Deus multiplica as bênçãos em sua própria vida, criando um ciclo sobrenatural de prosperidade que vai impactar gerações na sua família. Se o Espírito falou com você através desta mensagem, se você sentiu a presença de Deus tocando seu coração, se você creu nas promessas que foram declaradas sobre sua vida, então compartilhe com quem precisa ouvir. Seja luz na vida de alguém hoje e permita que Deus use você como um instrumento de transformação financeira na vida de outras pessoas. Porque quando você abençoa outros, você mesmo é abençoado de forma sobrenatural. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. E que as bênçãos financeiras que foram decretadas sobre sua vida se manifestem de forma extraordinária, trazendo glória ao nome do Senhor e sendo uma fonte de alegria e gratidão em seu coração por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Após compartilhar estas 3 orações poderosas que têm o poder de transformar vidas financeiras, é fundamental que você compreenda a profundidade espiritual do que acabamos de experimentar juntos nestes momentos santos de oração e ministração da Palavra de Deus. O que aconteceu aqui não foi apenas um exercício religioso ou uma prática devocional comum, mas sim um encontro genuíno com o poder transformador de Deus que opera através da fé, da obediência e da rendição completa aos propósitos divinos para nossa vida financeira e espiritual. Cada uma dessas orações carrega em si uma dimensão específica da obra redentora de Cristo que precisa ser ativada em nossa vida através da nossa decisão consciente de crer e agir conforme os princípios do reino de Deus. A primeira oração, que trata da quebra de maldições hereditárias, nos conecta com a verdade fundamental de que nossa condição financeira atual não é determinada pelo nosso passado familiar, mas pela nova aliança que temos em Cristo Jesus, que nos libertou de toda a maldição da lei e nos deu acesso às bênçãos de Abraão. Quando você orou, quebrando as maldições hereditárias, você estava exercitando a autoridade espiritual que Jesus nos deu como filhos de Deus, declarando que as cadeias do passado não têm poder sobre o futuro, porque você é uma nova criatura em Cristo e todas as coisas se fizeram novas em sua vida. Esta dimensão da oração é crucial, porque muitas pessoas continuam presas financeiramente, não por falta de capacidade ou oportunidades, mas porque nunca quebraram os padrões espirituais negativos que foram estabelecidos em suas linhagens familiares através das gerações. A segunda oração, fundamentada na gratidão e na fé, nos ensina que a prosperidade verdadeira não começa com a multiplicação dos recursos, mas com a transformação da perspectiva. Porque quando aprendemos a ser gratos pelo que já temos, criamos um ambiente espiritual propício para que Deus multiplique aquilo que está em nossas mãos. Esta é uma verdade profunda que Jesus demonstrou no milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde o segredo
não estava na quantidade inicial, mas na atitude de gratidão e fé com que os recursos disponíveis foram abençoados. Quando você orou com gratidão, você estava se alinhando com o coração de Deus, que se alegra quando seus filhos reconhecem sua bondade e fidelidade. E este alinhamento é essencial para que as bênçãos divinas fluam em nossa vida. A murmuração e a reclamação criam bloqueios espirituais que impedem a manifestação dos milagres, mas a gratidão e o louvor abrem as comportas do céu e permitem que a provisão sobrenatural se manifeste em nossa experiência cotidiana. Quer transformar sua vida? Deixe um like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. A terceira oração, que ativa o propósito financeiro no reino de Deus, é talvez a mais transformadora de todas, porque ela nos conecta com a verdade de que Deus não nos prospera apenas para nosso próprio benefício, mas para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas e financistas da obra do reino na terra. Esta perspectiva revolucionária transforma completamente nossa motivação para prosperar. Porque quando entendemos que somos chamados para ser canais de bênção, nossa oração por provisão ganha uma dimensão profética que atrai a atenção do céu de forma extraordinária. É importante compreender que estas orações não são fórmulas mágicas ou mantras religiosos, mas são expressões de fé que devem ser acompanhadas por ações práticas e decisões sábias no mundo natural. Porque Deus opera através da parceria entre o sobrenatural e o natural, entre a fé e as obras, entre a oração e a ação. Depois de orar, você deve estar atento às oportunidades que Deus vai colocar em seu caminho, às pessoas que Ele vai conectar com você, às ideias criativas que Ele vai inspirar em sua mente e às portas que Ele vai abrir para que você manifeste a prosperidade que foi decretada sobre sua vida. Mantenha estas orações vivas em seu coração e continue declarando-as diariamente, porque a persistência na oração é o que mantém abertas as portas do céu sobre sua vida financeira. E lembre-se sempre de que você é filho do Rei dos Reis e herdeiro das promessas de Deus, destinado a viver em abundância e a ser uma bênção extraordinária na vida de muitas pessoas através da prosperidade que Deus tem preparado para você. A Bíblia abriu no 3º capítulo de João, relendo essa passagem. E essa passagem falou com ele, levando-o a se ajoelhar. E ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora, ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser: compromisso novo, compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora, a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você. Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo. Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado. O país pode ser transformado. Um estado
pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele. Porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa. Mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, um governante, significava que Nicodemos era rico. Ele era religioso e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, a comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração, e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3:4 lemos: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então, você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta. E já não é mais um guia seguro. Ela te desvia porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Assista até o fim e comente amém se você crê que Deus tem algo incrível para você hoje. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo ou não cumprir com seu dever e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos como eu sou perfeito, santos como eu sou santo.
Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem. Como você vai conseguir essa santidade? Você não a tem. Você não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse em Isaías 53:6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora, aqui em Idaho sei que este é um estado de ovelhas. Talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que no julgamento haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa é certa: você não é espiritualmente um jeep. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz em Romanos 5:12: portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida. Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim, você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro. E ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio eu tinha que acordar todos os dias
às 3 da manhã, para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos. E depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje: como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo, porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde. E nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA, em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: "Acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido." E todos nós ficávamos ao redor tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue bem imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco? Bem claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material. E Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: "Você deve nascer de novo." Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Em João 1,13 lemos: "Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs, mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Em Tito 3,5 lemos: "Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo." Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer: "Vou mudar, fazer resoluções de ano novo e tudo mais." Isaías disse em Isaías 64:6: "Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam."
Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel. Número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria: agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado. Mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado, apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas, mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa de uma mudança interior. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E, em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então, eles pensaram: o que vamos fazer? Nossos amigos de casa vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então, tiveram uma ideia. Foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night ou On the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos, e todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei coração de carne. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios 5:17, ele chama isso de ser uma nova criação. Assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em 1 Pedro 1:4, lemos que somos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. João chama isso de passar da morte para a vida em 1 João 3:14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. O novo nascimento traz uma mudança em toda essa filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse em João 3:8: O vento sopra onde quer ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo o que é nascido do Espírito. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção, depois aos 9 meses de gestação e então o nascimento propriamente dito. Agora você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar. E Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim, primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção, como está escrito em 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E em Romanos 10:17 lemos: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora, esta noite você está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva. E então, há o trabalho do Espírito Santo. Como já expliquei, ele nos convence, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma, muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então, ele habita em nós. Em 1 Coríntios 3:16 lemos: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo de Deus vive em você.
Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava. Mas Naamã era leproso, e ele sabia que em pouco tempo seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: "Mantenham-se afastados, eu sou um leproso." Naamã ouviu uma pequena escrava israelita falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: "Se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor, vá." E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: "Vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado." O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem. E o general se afastou enojado. Mas um de seus capitães, ou um de seus auxiliares, disse: "Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão." Naamã respondeu: "Sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada." E o auxiliar disse: "Por que não tenta? Senhor, você é um leproso. Precisa fazer algo." Então, o general foi ao Rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: "Veja, a lepra ainda está aqui. Não adianta." Mas o auxiliar insistiu: "Senhor, ele disse 7 vezes." Então, Naamã mergulhou pela 7ª vez, e quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, e ele diz: "Você deve nascer de novo." Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: "Sou um pecador e estou arrependido, simples como uma criança." E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador, e estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 6:2, pois ele diz: "No tempo aceitável te ouvi. No dia da salvação te socorri." Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. A Bíblia também diz, em Provérbios 29:1, o que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando, e ele está falando com você esta noite, em resposta às orações
de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite, porque eu peço às pessoas para virem publicamente. Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente, porque Jesus disse em Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente, você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você. Mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar e se reunir com seus amigos. E assim, chegamos ao final desta jornada. Mas eu lhe digo, com toda a convicção do meu espírito, este não é um ponto final, mas sim o marco zero da sua nova realidade. Não pense nem por um segundo que o que aconteceu aqui hoje foi apenas um conjunto de palavras bonitas ou um momento de emoção passageira. O que vivenciamos foi uma transação espiritual profunda, uma reconfiguração da sua identidade e do seu destino. Nós viajamos juntos por um território sagrado. Começamos nas planícies visíveis da sua vida financeira, onde quebramos as correntes da maldição e da escassez que por tanto tempo o aprisionaram. De lá, não paramos na superfície, mergulhamos nas águas profundas da verdade transformadora do novo nascimento, compreendendo que a verdadeira mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, quando o próprio Espírito de Deus reconstrói o nosso coração. E, finalmente, subimos à torre de vigia da nossa mente, onde aprendemos a empunhar as armas espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas de pensamentos negativos, medos e mentiras, estabelecendo o governo de Cristo sobre a nossa alma. Portanto, entenda a magnitude do que foi realizado. As orações que você fez, as declarações que saíram da sua boca, não foram meros sussurros lançados ao vento. Elas foram decretos proféticos registrados nos tribunais do céu e selados com o sangue de Jesus Cristo. Neste exato momento, há uma ordem celestial liberada em seu favor. Anjos foram comissionados para trabalhar em prol da sua vitória. O mundo espiritual que antes operava contra você, através de acusações e decretos de falta, agora testemunha um novo veredito sobre a sua vida livre, próspero, abençoado e cabeça não cauda. Esta não é uma teoria de autoajuda. É a teologia da aliança, é a promessa irrevogável do Deus que não pode mentir. O que foi estabelecido no céu, inevitavelmente se manifestará na terra. A sua parte agora não é duvidar, mas se preparar para receber. Contudo, e peço que você preste muita atenção nisto, uma grande vitória no mundo espiritual exige uma nova postura no mundo natural. O céu fez a parte dele, e agora Deus o convida a ser um parceiro ativo no desdobramento do seu milagre. É por isso que este sermão não termina com um amém,
mas com um chamado à ação, uma convocação poderosa que determinará se esta experiência será apenas uma memória ou o início de um legado. E este chamado se resume em 3 atitudes cruciais que você precisa adotar a partir de hoje. A primeira e mais fundamental atitude é a perseverança. Entenda isto: o inimigo de nossas almas não desistirá facilmente do território que ele perdeu em sua vida. Ele virá com setas de dúvida, sussurrando em sua mente que nada mudou. Ele tentará usar circunstâncias temporárias para fazer você questionar a palavra permanente que foi liberada. É por isso que as orações que você fez hoje não podem ser um evento único. Elas devem se tornar o seu pão diário, a trilha sonora da sua nova vida. Você precisa continuar declarando sua liberdade da maldição hereditária todas as manhãs. Você precisa continuar agradecendo a Deus pela provisão, mesmo antes de vê-la com seus olhos físicos. Você precisa continuar se consagrando como um financista do reino, alinhando seu coração com os propósitos de Deus. A persistência na oração é o que mantém as portas do céu, que hoje se escancararam, continuamente abertas sobre a sua vida financeira. É a manutenção da sua vitória. Não permita que a semente poderosa que foi plantada hoje morra por falta de irrigação. Regue-a diariamente com a sua fé e com a sua declaração. A segunda chave para materializar essa vitória é a ação vigilante. A fé sem obras é morta. Depois de orar, você precisa agir. Mas que tipo de ação? É uma ação guiada pelo Espírito Santo. Você precisa, a partir de agora, andar com seus olhos e ouvidos espirituais totalmente abertos. Deus não vai simplesmente fazer dinheiro cair do céu no seu colo. Ele opera através de parcerias, ideias, conexões e oportunidades. Fique atento. A oportunidade que você tanto pediu pode vir na forma de uma ideia criativa que surge em sua mente durante a madrugada. A conexão que destravará seu próximo nível pode ser aquela pessoa que Deus colocará em seu caminho de forma acidental. A porta que nenhum homem pode fechar pode parecer a princípio pequena e insignificante. Não despreze os pequenos começos. Seja diligente no seu trabalho, excelente no que faz, sábio na administração dos recursos que já possui. Deus abençoa a obra das nossas mãos. Quando você ora e se move o sobrenatural de Deus, encontra um ponto de contato no natural para se manifestar. Esteja pronto para obedecer às direções do Espírito Santo, mesmo que pareçam ilógicas para a sua mente. Saia do barco da sua zona de conforto e ande sobre as águas da fé, pois é lá que os milagres acontecem. E finalmente chegamos ao catalisador, que tem o poder de multiplicar exponencialmente tudo que Deus lhe deu à partilha. Ouça com atenção: sua prosperidade nunca foi apenas sobre você. Deus não está te abençoando para que você possa acumular tesouros na terra, mas para que você se torne um canal de distribuição do reino na terra. Uma bênção retida se torna um pântano estagnado. Uma bênção compartilhada se torna um rio de águas vivas que fertiliza tudo por onde passa. A partir do momento em que você se torna um canal da bênção de Deus para outros, você ativa um ciclo sobrenatural de prosperidade que não pode ser interrompido. Portanto, não guarde esta palavra poderosa apenas para você. Quem você conhece que está gemendo sob o peso das dívidas?
Quem na sua família está lutando contra a escassez? Quem dos seus amigos precisa ouvir que há uma saída espiritual para o seu problema financeiro? Sua história de libertação, a partir de hoje, se torna a chave que abrirá a cela de outra pessoa. Ao compartilhar esta mensagem, você não está apenas enviando um vídeo, você está liberando uma semente de esperança. Você está sendo a resposta à oração de alguém. E a lei do reino é clara. Aquele que semeia colherá. Aquele que abençoa será abençoado. Em resumo, a jornada que fizemos hoje foi completa. Ela curou o seu presente, quebrando as maldições financeiras. Ela redefiniu seu passado através do novo nascimento que o fez uma nova criatura. E ela equipou seu futuro através da renovação da mente que o capacita a viver uma vida de vitória e liberdade em Cristo. Você não é mais um escravo da dívida, você é um filho do Rei. Você não é mais definido por suas falhas, você é definido pelo sangue de Jesus. Sua mente não é mais um playground para o inimigo, mas um território santo governado pela palavra de Deus. Agora, para selar este compromisso no mundo espiritual e no natural, eu o convoco a um último ato de fé. Se você recebeu esta palavra em seu coração e se compromete a viver nesta nova realidade de perseverança, ação e partilha, escreva com toda a autoridade nos comentários abaixo: eu sou um canal da prosperidade de Deus. E não pare por aí. Seu primeiro ato como um rio de bênçãos começa agora. Pegue o link deste vídeo e compartilhe-o imediatamente com no mínimo 5 pessoas que você ama e que precisam desta libertação. Seja a resposta de Deus na vida de alguém hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo o capacitem, o guardem e façam com que a prosperidade do reino flua através de você para abençoar nações. Em nome de Jesus, amém.